estávamos a falar da parte mais inicial da educação, ensino básico, educação com os pais, isso. Eu queria dar agora um salto já para o ensino superior, logo assim, para tentar encostar este. Logo um salto assim. Minha questão, talvez para ti, mas começo contigo. Achas que o ensino secundário e o ensino superior deviam se fundir menos? Ou seja, tu acabas o 9º ano, hoje em dia. Então, podes ir para o ensino superior ou podes ir para um ensino profissional. Passados 3 anos, passaste a estudar a primeira, vais para o mercado de emprego logo. Na universidade tu ainda tens que fazer 3 anos de ensino secundário para então depois te especializares numa área que queres trabalhar. Achas o ensino secundário devia de ser mais, ou melhor, achas que um pequeno de 16 anos está preparado para ir para a universidade, tendo que dar essas coisas que daria no ensino secundário? De qualquer forma, achas possível? É uma boa pergunta. Percebes o que eu estou a querer dizer? Percebo. É uma boa pergunta porque lá está, o facto do ser humano ser todo diferente já nos remete um bocadinho para isso. Nem todos estarão preparados, certamente. E é uma boa questão porque se nós, às vezes de uma forma comumente aceita pela sociedade, as novas gerações são ainda mais imaturas, se calhar uma criança nessa idade ainda estará muito despreparada para escolher o que faz querer. Sim, preparada para aquilo. Mais do que escolher. Nem estou a pensar nas praxes. Não, eu até vejo, mais do que isso, eu acho, mais do que escolher, é realmente ela perceber que pode ser uma mais-valia na sociedade naquela área. Acho que se calhar é muito cedo, sim. Para se encontrar e perceber não sei bem como operacionalizar uma mudança aí, mas sim, acho que efetivamente é diferente. Eventualmente, como já falámos antes, no secundário, ou até mesmo se calhar o início na universidade, fosse uma mescla, ou seja, te permitisse posteriormente até direcionares melhor para aquilo que tu querias ir, mas ainda permitir uma panóplia de opções, se calhar menos limitado. Só perguntei isto porque lá está, quem faz o ensino profissional faz 18 anos a maior de idade, supostamente passou já tudo, já está pronto para começar a trabalhar e começar a ganhar algum dinheiro, enquanto um universitário sim pode trabalhar aos 18 anos, mas em princípio vai ter que ser algo fora da área, vai ter que ter part-time em princípio, dividir com os estudos. O que é que achas sobre isso, Ricky? Eu acho que poderia, mas tem que se voltar atrás, acho que se calhar no ensino... Sim, lá está, tem um salto aqui, podemos falar... A partir do 7º ano, ou antes disso, acho que se calhar desde o fim da primeira, porque o ensino básico é muito o beabá das coisas, saberes ler, saberes escrever, saberes falar, saberes uma série de coisas básicas, fazer contas, perceber o mínimo de biologia, o mínimo de físico-química. Mas a partir do ensino básico, acho que já se devia tentar potenciar ao máximo a criança ou o adolescente a começar a descobrir o seu propósito, o seu dom, as suas capacidades. Acho que acima de tudo dar liberdade para ele experimentar um bocadinho de tudo. Antes de ele saber que vai ser bom, como ele só fez até hoje, imagina, se ele até os 7 anos fartou-se de fazer com os pais algo, estiver numa área, os pais remetam para alguma área, é óbvio que ele à partida há de ser melhor nisso do que uma que nunca experimentou. Terá uma preponderância para isso. Agora, eu acho que o ensino superior... não é interessante ele experimentar um bocadinho de tudo? Claro, exato, eu acho que esse era o ideal. Lá está, no mundo ideal para mim era o ensino superior, era tu queres tirar, sei lá, diz-me um curso. Artesanato. Não estava a pensar num curso não existisse. Não interessa, vamos ao outro modo, desporto, bioquímica. Mas isso é muito básico. Bioquímica, não interessa. É muito básico, acho que era interessante falar numa coisa que não fosse tão generalista e que não abarcasse uma série de profissões. Estás a perceber? Arquitetura ou engenharia em geral. Tu queres ser licenciado em engenharia e davam-te 12 cadeiras core, base, ou 20, sei lá, não tem que ser um número que seja igual para todos os cursos. Dizes, sim senhor, queres pôr no teu currículo, queres ir para o mercado de trabalho, a dizer que tens uma licenciatura nesta área, tens que ter estas bases. Aquelas que tu quiseres acrescentar ao longo da tua vida, ou para a tua experiência profissional, ou para experimentar as áreas diferentes, ou até se calhar tiraste 5 aqui, que não tem muito a ver com o curso que tu estavas a tentar, que já te inclina mais para isso foi o que tentaram fazer quando fizeram aquela renovação das licenciaturas, onde tentaram. Acho que na prática não funcionou, porque em todas as universidades
Antes Ou tu seja, tinhas tu um não tens- curso bem definido, não agora tens que estar- supostamente tu podes escolher algumas cadeiras e puxar para a área que te interessa. Estou a dizer, estou com Mas isso 32 não- anos, se quiseres ir à universidade, num semestre tirar 3 cadeiras novas, porque achas que te enriquece como pessoa, sim. não seres penalizado por isso nem Pois. no trabalho, nem na sociedade, é só isso que eu estou a Acho que dizer. isso é Ires uma- aumentando a tua formação, cara, o que a gente falou do Mas isso sistema. acho que isso é uma castração que existe no E sistema não- educacional. Claro que isto não é possível. Agora, não é, infelizmente não é, mas deveria ser. Sim, eu estou a dizer, por isso aqui diz uma Deveria ser, sociedade deveria ser. Sim, não estamos otimizada, formatados para aí, mas sim. otimizada. E Mas acho é que de- ia começar muito assim antes, acho que ia começar Claro. até antes do secundário. Falando de Sim, disso, contudo, eu concordo com toda essa parte. Acho que é importante também dizer que sim, que provavelmente não estarão preparados e depende muito daquilo que poderia já ser feito até anteriormente e que não é, desde o ensino básico. Mas acho que também é importante reter que, independentemente de uma pessoa estar preparada ou não, na forma como está construída a sociedade neste momento, é igualmente importante ter pessoas a disponibilizar-se para entrar para essa via também, ou seja, aos 18 anos já estar a trabalhar, porque a sociedade acabou por ser montada assim, nesse formato já há alguns anos, e neste momento dependemos também disso. Há um conjunto de setores que dependem um bocadinho disso, da disponibilidade de algumas pessoas começarem cedo a trabalhar e a descontar e por aí fora. Mas não vejo cada vez mais e pá, tenho que tocar no clichê de muitos empregos estarem a ser substituídos por sistemas autónomos e mecanizados de fazer as coisas. Não será que devíamos vocacionar mais o ensino para aquelas áreas mais criativas e mais livres de arte, Não, eu não acho artesanato, isso, não não está a concordo. falar, uma série de outras produção ou trabalho dos materiais para a Eu acho que tu produção deves ter de isso, eu obras. primeiro dizer, acho que sim, acho que essa estimulação é fundamental, passar por isso é fundamental. Andar com as mãos na terra, a forçar, acho que é fundamental passar pelo conjunto de estimulação, mas forçar a isso, ou tender a isso, quase dizer, ok, tu podes escolher A, B ou C, mas eu preferia que se escolhesses D. sim, Não, eu concordo com isso isso. é. Não, eu não. Só se Não víssemos é realmente que havia um grande buraco na sociedade a esse nível e quiséssemos reestruturar, mas mesmo assim não é essa a via, é promover. E promover não é direcionar como única opção Não, por quase. exemplo, eu vejo muito, agora eu tenho que ficar na realidade mais próxima de mim. Nos escuteiros tem vários debates lá que vejo. Dois têm um potencial incrível para desenho. Não sei se é estimulado pelos pais ou não, mas tem uma capacidade de desenhar incrível. Depois tem outros que têm uma capacidade oratória de falar e de expressar-se incrível. Outros têm uma capacidade incrível de se relacionar e levar um grupo. São tudo pequenas áreas, pequenos aperfeiçoamentos e dons ou características intrínsecas que não estão vocacionadas para profissões específicas que são necessárias para o desenrolar da sociedade nos moldes atuais. E a questão que eu estou aqui a colocar é essa. Será que nós não estamos a condicioná-los ou meter-lhes um sério número de carreiras que são precisas preencher à medida que as pessoas vão se formando? Sim, mas a solução não é mostrar isso como única opção. É isso que eu estou a dizer. É só isso, e concordo contigo, Pingy. E eu, como tu vês nos escuteiros e vês no desporto em geral, além de falar com outras pessoas sobre isso, realmente há pessoas que têm uma propensão, Vocação? uma vocação para aquilo, é impressionante. Tem um dom da palavra, uns têm o dom da escrita, outros realmente. Até para a representação, tu conseguir uma facilidade, gerir emoções. Para criar é verdade. um meio artístico, Concordo há com pessoas isso. que fazem ali. Acho que, e isto já lá está, incríveis. acho que o ensino tem que ser preparado a pensar no futuro. E quando é no futuro imagina tu que todos os pais estariam a ver isso como tu vês e, portanto, um filho teu terá facilidade com o seu pai, tem capacidade de ver isto. E, portanto, tu ao saberes isso, ao analisares isso, vais ver, o meu filho tem capacidade para isto e isto, outro. Então vou tentar promover este tipo de experiências para ele, porque acho que ele tem uma real capacidade nesta área. O que não quer dizer que ele vá gostar daquilo. O que não quer dizer que eu vou gostar disto, Exatamente. exatamente. Mas acho que Mas a até é educação bom pode haver mudar, mas imagina que a educação a nós, que a nossa geração de quase 30, imagina que a nós, o ensino tinha-nos promovido um conjunto de experiências que nós conseguimos todos analisar isso, os nossos filhos, por exemplo. Mas não é verdade, não foi. Tu consegues ver isso, ótimo, excelente, nem todos conseguem. Nem todos os pais estão a saber, acho que hoje em dia
são super preconceituosos com algumas dessas questões. Porquê? Porque não vai ganhar o suficiente, porque não vai ter trabalho decente para isso, porque é que o filho seja A, B ou C. Sim, porque... ainda no domingo tive um conselho desses. E em mesmo que, tu não vejas, olha, a que é questão assim, da saúde é uma área que se encaminhaste teu filho para a área da saúde, já sabes que vai ter sempre oportunidades de emprego. Yeah. Não é? E tu vês em casa assim. Pois sim, mas E concordo eu acabo por não contigo dizer nada, que, mas tipo. Nessas mas será áreas. que é isso? Não. Será que eu A tenho maioria que dessas áreas encaminhar? estás a dizer, se tu não fores mesmo bom, se tu simplesmente gostares e te fazes algum jeitinho para a coisa, tu não vais receber um grande ordenado, não vais receber, mesmo que seja um freelancer, Um mês, Nesta por sociedade não está uma melhor ou coisa. pior que seja, faz dinheiro. A Não, verdade mas é esse é essa. um meio de que- Um enfermeiro, por Mas- pior ou melhor que seja, faz dinheiro. Um engenheiro com mestrado e doutoramento consegue um lugar público, por melhor ou pior engenheiro, ganha nem quero dinheiro. entrar por aí, que isso Estás a remete para perceber? outras coisas, E era mas aí sim, que eu mas estava a focar. Será que as profissões que nós como sociedade definimos como fundamentais e será que continuam a ser fundamentais? epá, mas Será que nós não Não estamos querendo- a castrar um bocadinho o desenvolvimento cultural e social mas a como tendência sociedade? será sempre haver novos trabalhos para E bem, responder às bem. necessidades Mas da porquê que sociedade. um médico recebe mais que um enfermeiro? Porque eu estou Ah, mais na sim. formação. Lá está, não deveria ser por isso. Não deveria ser, mas Deveria ser nem pela, precisa ser só por pela isso. responsabilidade inerente que tem mesmo. Certo. Um enfermeiro também tem uma responsabilidade inerente. Sim. Muitas é- vezes até mais imediata. Exato, às vezes tem de ser mais. Mas são funções diferentes. Eu até aí compreendo. Eu compreendo haver alguma discrepância de valores, de remuneração. Não, Pá, é só para dizer, se achas que determinadas deve- funções. se achavas que devia ser por causa, só, não é só na base na formação, mas isso devia ter esse peso todo que tem. Porque aí é que lá está, como estás a dizer, começam-te a dizer essas conversas, olha, eu tentei ir para a saúde porque lá toda a gente recebe bem, também não é verdade, porque era o que eu estava a dizer. Vamos falar de capitalismo? Não vamos falar disso. Então, melhor mudar o. Quer dizer, posso pegar. Eu ia perguntar isto ao Tomás Adeias e só que ele disse que não estava dentro do Educação assunto. versus ensino? E É vou- isso? Não, ainda no ensino superior. As propinas, Pingui, achas que deviam ser eliminadas? A universidade devia de ser de borda? De borda, só sei. Ou seja, és a favor da eliminação das propinas? Não, estou a dizer Epá, que assim ia vou ser resolver, sincero. estou a dizer que assim ia resolver tudo. Eu não acho que isso seja a medida fundamental. O que é que eu acho que seja fundamental é haver cargos públicos onde o nível de escolaridade é obrigatório e sobrepõe-se. Às vezes é obrigatório, nem vou pegar por aí, mas sobrepor-se à competência técnica. Isso acho que é um erro grave principalmente do Estado, que é onde tem exigências legais sobre isso. Sobre tu tens de ter um determinado nível de escolaridade em detrimento da competência para determinada função. Acho grave termos existirem leis em que o grau de escolaridade é mais importante do que as competências técnicas para a função que vai desempenhar. Isso acho que é Um perigoso. bocadinho a questão das propinas. Não, é isso, eu ia Não, porque isso perguntar não é se- para mim relevante, acho que isto é mais relevante. Uma É medida relevante política no neste sentido sentido era que- mais relevante do que Não, acabar mas com estou-te a propinas. perguntar, imagina, achas que as propinas impedem certas pessoas de conseguirem entrar na universidade? Claro que sim, acho que sim. É uma pessoa que se calhar até pode não ter tido se calhar tão boas notas, mas até se dava bem e ficava motivado numa licenciatura, mas não conseguiu uma bolsa e os pais não têm dinheiro para lhe mandar para a universidade. Acho que é limitador, sim. Pode ser, em certos casos pode ser. Eu acho que à medida eu acho que a solução nunca é óbvia, mas e segundo as leis o que se está tentando é Baixar? tender Baixou para isso. há uns 2 anos. Baixar não, e estão a tentar que fique de graça. Isso levanta outros problemas, que havia dinheiro que estava a entrar, que deixará de entrar. Como é que esse dinheiro se E vai a investir? despesa há de aumentar. Não só há mais alunos, está O que é que vão fazer com os professores, o que é que vão fazer com os investigadores, o que é que vão fazer com uma série de questões que são fundamentais aí. Sim, É mas dinheiro isso- público, é dinheiro privado, como?
E isso remete para um problema grave também e que tem a ver com o ensino. Eu acho que, não sendo uma medida... Fundamental. Não, sim, não é fundamental e não há sido por todos, mas eu acho que uma possibilidade seria enquadrar com a realidade de cada um. Tendo em conta como eles fazem a bolsa de estudo, como eles fazem o IRS e a receita, não sei o quê, em função do agregado familiar, do tipo de trabalho que tu tens, a casa que tu tens, o número de carros que tu tens, etc, etc. Poderia-se arranjar aqui um formato, uma equação, onde fosse possível, basicamente, fazer com que essas pessoas que não pudessem ir para a universidade por não ter algum, conseguissem ou de graça ou muito próximo disso, e outras pessoas, se calhar, tivessem para pagar algum. Se calhar a tendência continua a baixar, ótimo. Quanto mais for facilitar nesse sentido, se calhar mais pessoas conseguem aderir. Também levanta um problema que é, toda a gente então pode ir para lá, e alguns, se calhar, estão-se a marimbar se o pai ou a mãe ou a bolsa está a pagar, e portanto começam a ir ainda mais despreocupados. Isso é outro problema. Não é uma medida fácil, mesmo em termos éticos não acho que seja uma coisa de fácil ponderação, tomada de decisão, mas que é interessante pensarmos sobre isso. Mas continuando com o acesso com os exames, a que é meta. Pois, isso, tu sabes que eu sou um bocadinho contra isso. Não, é isso. Tem tanta coisa potencialmente E vou dizer mais, negativa, que o foco importante, que é a motivação, a vocação e o dom, nunca está implícito nisso. Mas aquilo aí há tempos que era a alternativa, era um método de acabar, sugerido por alguém, já não lembro quem era, mas que era para acabar com as propinas, no entanto passar ao modelo americano, que era, ficas com uma dívida quando acabas o curso. Ou seja, quanto mais tempo, isso para mim era a pior maneira, de acabar com as propinas. Isso era logo... Sim senhor, olha, tu não pagas enquanto estás aí, mas com base no tempo em que tu demoraste e o que tu custaste ao Estado, agora ao longo da tua vida, depois ficam com 50 mil dólares para pagar para o resto da vida. E isso é a pior maneira de acabar com as propinas. Isso é a melhor maneira de controlar alguém. Pegando um bocadinho nisso, já sabes que eu sou contra, não sou contra os exames e as médias, sou contra o formato que existe de somente interessar praticamente os exames e as médias. E acho que havia de haver um conjunto, uma panóplia enorme de opções, nomeadamente considerar todo o trabalho de voluntariado e considerar uma vertente desportiva, considerar alguém que faz algo interessante para a sociedade, como tu vais escutar, Ping, e tu sabes o quanto vocês podem contribuir para a sociedade, e alguém que contribui durante anos e anos e alguém que não contribui deveria ter um impacto. Essa pessoa, se calhar, é uma pessoa mais capaz para a sociedade do que alguém, vamos dizer, inútil e que não tem noção do que é o civismo e por aí fora. Saber tratar do meio ambiente, o Leave No Trace. Podes fazer confesso que não seja fácil, mas acho que é importante. Competências técnicas como o Ping disse. Acho que sim. E acho que dentro disso, um bocadinho esta questão do pegar no baixar as propinas, acho que seria interessante quem faz um pouco desse trabalho comunitário, trabalho de voluntariado, poderia ver uma redução de propinas, por exemplo. Como promover este voluntariado, se calhar podia deixar de ser voluntariado, não sei, podia ter de chamar outro nome, mas está, o trabalho comunitário, uma coisa assim do género, mas contribui de alguma forma para a sociedade, seja para o ambiente ou algo que nós achemos que é uma necessidade básica. Ok, o sistema vai beneficiar de alguma forma, não vamos pagar financeiramente, mas vamos fazer com que pagues menos. Mas as avaliações e a maneira que são feitas as avaliações, e se reprovas ou não, que até há uma discussão se no ensino básico do primeiro ao quarto ano se faz sentido chumbar acho que não. anos. Pronto, isso era outra discussão. Acho que isso até foi vou dar aqui uma volta na discussão, vou ao outro sentido da palavra educação, que é, posso perguntar até aqui, não é educação do sistema formativo, estou a pensar em educação de civismo, vá, ou achas que educação e o politicamente correto estão relacionados? Ser politicamente correto é ser educado? Estavas à espera desta não estava à espera dessa. A educação é totalmente diferente da parte. A educação que estamos a falar agora não tem nada a ver. É outro sentido da palavra educação. É porque educação